Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro aqui do nosso curso de Direito Penal voltado para PF e PRF, aqui no Eu Vou Passar, a tua fonte de conhecimento quase inesgotável. E eu, com muito orgulho, fazendo parte dessa equipe, ajudando você a chegar na tua aprovação. Galera, a gente parou na última aula conversando sobre princípio da territorialidade. A gente estava falando da lei penal no espaço. E eu disse a vocês que a lei penal no espaço é regida pelo princípio da territorialidade mitigada ou territorialidade temperada. Nós vimos no finalzinho da aula passada que o artigo 5º do Código Penal Brasileiro vai ensinar a gente que nós usamos a lei brasileira para os crimes cometidos em território nacional, sem esquecer de usar tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, quando eu tenho tratados, convenções e regras de direito internacional, eu também posso utilizar para regulamentar o fato acontecido em território nacional. Tá certo assim, pessoal? Princípio da territorialidade era isso, artigo 5º do Código Penal Brasileiro. Aí na aula passada ainda, no finalzinho da aula, a gente viu um dispositivo que dizia qual era o que era território brasileiro por extensão. Vocês viram que embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro são território brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, são território brasileiro onde quer que se encontrem. Vimos também que as embarcações e aeronaves de natureza privada têm uma particularidade. As embarcações mercantes ou de natureza privada e aeronaves, elas só são solo brasileiro, extensão do solo brasileiro, se elas estiverem em alto mar, por exemplo, ou se tiverem no respectivo espaço aéreo, tá? Isso a gente viu no finalzinho da aula que passou. A gente vai continuar conversando o tema territorialidade, dando uma olhadinha nesse slide aqui, ó. Turma, comecinho da aula de hoje a gente vai logo dizendo assim, ó, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras. Opa, já parou. Galerinha, em aeronaves, vamos marcar, aeronaves e embarcações estrangeiras. Então aqui eu tenho um navio estrangeiro, aqui eu tenho uma aeronave estrangeira e eu uso a lei brasileira, mas quando? Se elas forem de propriedade privada, então, ó, aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, quando estiverem em pouso no território nacional ou em voo no nosso espaço aéreo. Olha que legal. Ou em porto ou em mar territorial do Brasil. Galera, é assim, ó. Um avião da TAP sai de Lisboa, Portugal, para São Paulo, Guarulhos. O avião da TAP, que é uma empresa portuguesa, lá em Lisboa, ele é solo português. No espaço aéreo português, ele é solo português. No espaço aéreo internacional, sobrevoando o Atlântico, ele deve ser espaço aéreo português. O direito português é quem vai dizer isso. Quando ele entra em espaço aéreo brasileiro, ele passa a ser, vamos ver, uma aeronave de propriedade privada em voo no espaço aéreo brasileiro. O que acontece, turma, com isso? Aplica a lei brasileira, ó. Aplica a lei brasileira. Um navio holandês sai do porto de Roterdã, na Holanda. Navio de propriedade privada, de uma empresa holandesa. E quando ele está navegando pelo Oceano Atlântico, para chegar no Brasil,
em águas internacionais, ele é solo holandês. Mas quando ele entra em águas territoriais brasileiras, olha o que ele é, turma. Uma embarcação estrangeira de propriedade privada que está em mar territorial brasileiro. Podia estar em porto já, ó. Mas se estivesse no porto brasileiro, já estava em mar territorial brasileiro, obviamente. E o avião da TAP que eu falei está em voo no espaço aéreo, mas poderia também estar em pouso no território nacional. Essas são situações agora em que eu uso a lei brasileira para aeronaves e embarcações que são de origem estrangeira. Entenderam isso, pessoal? Fica claro? Mas tem uma exceção à regra que eu preciso chamar a atenção de vocês. É um princípio que decorre do direito internacional, chamado de princípio da passagem inocente. Esse princípio da passagem inocente, ele diz mais ou menos o seguinte. Para isso eu vou fazer mais um desenho e aí vocês vão correr de medo, porque agora eu vou desenhar o mapa do Brasil, mais ou menos. E aí o avião está saindo do Brasil, ó, indo para a Europa. Na Europa, eu vou encontrar aqui na Península Ibérica, Portugal, Espanha, para poder chegar na França. Suponhamos que esse avião de propriedade privada esteja saindo do Brasil para chegar na França. Para isso, ele tem que sobrevoar Portugal e Espanha. Por esse princípio que eu conversei com vocês, chamado de princípio da passagem inocente, quando esse país estiver no espaço, quando esse avião estiver no espaço aéreo brasileiro, ele é solo brasileiro. Quando ele estiver aqui, ó, no meio do oceano, ele é espaço aéreo brasileiro. Quando ele estiver passando por cima de Portugal, ele é espaço aéreo brasileiro. Quando ele estiver passando por cima da Espanha, ele é espaço aéreo brasileiro. Brasileiro, Demetrio, por quê? Porque o princípio da passagem inocente diz que quando aquela embarcação ou aquela aeronave estiver só passando, se dirigindo a outro país, eu não vou incidir a lei daquele país. Então aqui aplicaria-se a lei brasileira, aqui aplicaria-se a lei brasileira, ou seja, não aplico a lei de Portugal, não aplico a lei da Espanha, e aí quando ele entrar em espaço aéreo francês, aí sim ele é solo francês. A mesma coisa também pode acontecer. O Chile é mais ou menos aqui. Aquele avião da TAP que sai de Portugal e vai para o Chile, cruzando o Brasil, e reparem que é um avião privado. Quando esse avião está em Portugal, ele é solo português. Quando ele está em espaço aéreo internacional, sobrevoando o Oceano Atlântico, ele é solo português. Quando ele entra no espaço aéreo brasileiro, se ele não vem para o Brasil, ele invoca a passagem inocente e diz assim, ó, Brasil, eu estou só passando. Aí o Brasil não vai utilizar ou não vai entender como solo brasileiro se ele estiver só passando. E aí o que deve acontecer quando esse navio entrar em espaço aéreo chileno, aí sim essa aeronave deve ser solo chileno. Mas aqui, enquanto ela estiver sobrevoando o Brasil, pelo princípio da passagem inocente, mais uma vez, princípio esse que decorre do direito internacional, não vou utilizar a lei brasileira. Tá certo assim, pessoal? Voltando um pouquinho, entenderam o princípio da passagem inocente? O princípio da passagem inocente gera uma exceção a esta regra que a gente conversou aqui em cima nesse slide. Beleza? Tranquilo? Não esquece de passagem inocente. Agora, para você invocar a passagem inocente, você tem que estar passando. Eu não posso invocar a passagem inocente se eu entrar no espaço aéreo de um país e estiver me dirigindo para aquele mesmo país.
Eu tenho que invocar a passagem inocente quando eu entro no espaço aéreo de um país e eu vou para outro país. Eu estou só passando por ali. Tá beleza, pessoal? Tranquilo, show de bola. E aí nós vamos conversar sobre um tema muito complexo da primeira parte do direito penal, chamado de extraterritorialidade da lei penal. É um tema que os alunos efetivamente não gostam, mas eu aconselho aos alunos EVP. Eu aconselho aos alunos, eu vou passar, aos alunos que vão ser futuros policiais federais, futuros policiais rodoviários federais. Estudem o artigo 7º do Código Penal brasileiro. O artigo 7º trata de extraterritorialidade da lei penal. E quando cai uma questão dessa, é um Deus nos acuda. O índice, a incidência de erro dela é muito alta. E você vai fazer diferente se você acertar essa questão, porque é um tema apenas longo, mas não é um bicho de 7 cabeças para a gente conseguir entender, não. É tanto que a gente deve terminar a nossa aula vendo essa parte de extraterritorialidade da lei penal. Meus amigos, nós estudamos a territorialidade temperada ou territorialidade mitigada. Vimos que essa é a regra no direito brasileiro, usa-se a lei brasileira ao crime cometido no território brasileiro. E agora nós vamos ver as hipóteses de extraterritorialidade. Demetrio, o que é isso? Ensina para mim, ensino. Extraterritorialidade é a hipótese de aplicação da lei brasileira fora do território brasileiro. São hipóteses em que a lei brasileira vai alcançar fatos acontecidos fora do território brasileiro. Então é possível, Demetrio, um fato acontecer fora do Brasil, fora daquelas situações de extensão do território nacional, e esse fato que aconteceu fora do Brasil, fora daquelas situações de extensão do território nacional, ainda incidir sobre esse fato a lei brasileira? Sim, ainda incidir sobre esse fato a lei brasileira. Beleza, galera? Vamos lá ver artigo 7º do Código Penal brasileiro. Todo mundo animado? Vamos lá, turma. Diz assim, ó, começando já nossas marcações. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Uso a lei brasileira, mesmo que cometido fora do Brasil. Inciso 1º, os crimes. Aí, esse inciso 1º vai dizer que nas situações A, B, C e D, elas acontecem fora do Brasil, mas eu uso a lei brasileira. Vamos dar uma olhadinha na letra A? Diz assim, ó. Crime contra a vida. Ei, turma, você que tá aí, ó. É crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se qualquer pessoa, não me interessa quem, não precisa ser brasileiro. Se qualquer pessoa, mundo afora, cometer crime contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República Federativa do Brasil, contra esse indivíduo, onde quer que seja, vai incidir a lei brasileira. O indivíduo está no Iêmen e atentou contra a vida do presidente da República do Brasil. A lei brasileira vai... Demetrio, e ele é de que país? Ele é de lá, do Iêmen. A lei brasileira vai incidir sobre esse fato. Uma mulher está na Rússia, ela é canadense. E essa canadense na Rússia atenta contra a liberdade do presidente da República. Contra ela, eu uso a lei brasileira. Um brasileiro está no México e esse brasileiro atenta contra a vida do presidente da República. Contra ele, eu uso a lei brasileira. Não me interessa se a lei do país vai ser utilizada. Agora não me interessa. Me interessa apenas saber que qualquer pessoa, brasileiro ou não, cometendo conduta contra a vida ou a liberdade do presidente da República fora do Brasil, porque se for atentar contra a vida do presidente ou contra a liberdade dentro do Brasil, eu já sei que vai incidir a lei brasileira. Mas quando faz isso fora do Brasil, incide a lei brasileira.
Entenderam a letra A? Tá tranquilo? Beleza, galera, vamos ver a letra B. Outra situação em que o crime acontece lá fora e eu uso a lei brasileira. Vamos ler? Crime contra o patrimônio. Nós vamos ter a oportunidade aqui de ter aulas sobre crime contra o patrimônio. E crime contra a fé pública. Nós também vamos estudar crimes contra a fé pública. Então, turma, crime contra o patrimônio, crime contra a fé pública. De quem? De quem? De quem? Vamos anotando, pessoal? Contra o patrimônio da União, contra o patrimônio do Distrito Federal, contra o patrimônio de Estado, de território, de município. Ou contra a fé pública de União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. E ainda, contra o patrimônio de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Lembram lá das suas aulas de direito administrativo, a administração indireta? Turma, na letra A, presidente da República era só atentado à vida e à liberdade. Demétrio, deixa eu voltar um pouquinho para a letra A. O presidente da República teve a sua carteira furtada em Paris. Um francês, parisiense, furtou a carteira do presidente da República. Ora, o furto não é um crime contra a vida, nem um crime contra a liberdade. Mas, Demétrio, foi um furto da carteira do presidente da República. Não me interessa. Sobre esse parisiense não vai incidir a lei brasileira. Por que não vai incidir a lei brasileira? Porque a lei brasileira só incide em crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Eu estou diante aí de um crime contra o patrimônio. Não incide a lei brasileira. Agora, na letra B, crimes contra o patrimônio dos entes federativos, dos territórios e daqueles entes da administração indireta, crime contra o patrimônio dessa galera todinha, cometido lá fora, incide a lei brasileira. Pessoal, o indivíduo pode estar na internet furtando dinheiro das contas do Banco do Brasil, tirando dinheiro do próprio Banco do Brasil, atentando contra o patrimônio do Banco do Brasil. E esse indivíduo pode estar lá na Groenlândia fazendo isso. Sobre esse indivíduo incide a lei brasileira. Beleza até aí? Tá tranquilo A e B? Tranquilo, pessoal, bem devagarzinho aqui em doses homeopáticas para vocês. Turma, letra C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Galera, vamos lá. Qualquer crime praticado contra a administração pública, nós vamos ter a oportunidade de ver isso aqui na sala. Aqui na nossa sala virtual. Crime contra a administração, peculato, concussão, corrupção passiva. Qualquer desses crimes contra a administração, praticados lá fora, em outro país, por uma pessoa que está a serviço da repartição pública brasileira, sobre essa pessoa vai incidir a lei brasileira. Extraterritorialidade da lei penal. E por fim, o crime de genocídio, pessoal. O crime de genocídio, aqui, só quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aqui é interessante, ó. Porque aqui eu só uso no genocídio se lá fora for um agente brasileiro ou um agente estrangeiro que mora no Brasil. Um italiano já mora no Brasil há muito tempo. E esse italiano que mora no Brasil há muito tempo foi para a África e lá praticou genocídio. Sobre esse ato, aplica-se a lei brasileira. Porque é genocídio, não é de brasileiro, é verdade, mas é de domiciliado no Brasil. E aí eu uso a lei brasileira. Agora, se esse italiano saísse da terra dele, Itália, e fosse para a África praticar genocídio, eu não poderia utilizar a lei brasileira. Se um brasileiro está morando lá no Japão
e pratica um genocídio no Japão, e ele mora no Japão, eu uso a lei brasileira pelo fato dele ser brasileiro. Beleza, pessoal? Muito bem. Turma, essas letras A, B e C que nós acabamos de ver, nós chamamos de extraterritorialidade incondicionada. Olha que legal. O que é extraterritorialidade incondicionada? A extraterritorialidade incondicionada é aquela situação em que eu vou usar a lei brasileira independente de qualquer coisa. Se acontecerem as situações A, B, C ou D, eu uso a lei brasileira independente de qualquer situação, de qualquer coisa. Aqui eu estou diante da chamada extraterritorialidade incondicionada. Aqui eu não preciso de nenhuma condição para a aplicação da lei brasileira lá fora. Beleza? Aqui a regrinha ainda é essa, ó. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Eu disse a vocês, turma, não me interessa o que a lei estrangeira vai fazer desse cara. Essa lei estrangeira pode agir, pode não agir, pode condenar, pode absolver, não me interessa. Nessas 4 situações eu estou diante de extraterritorialidade incondicionada. Eu uso a lei brasileira e ponto final. Beleza, pessoal? Tranquilo? Encerramos o inciso 1º. Turma, inciso 2º. Quando é que eu também uso a lei brasileira lá fora? Eu uso a lei brasileira lá fora, galera, nos seguintes crimes. Vamos lá? Uso a lei brasileira lá fora nos seguintes crimes. Vamos lá. Primeiro, naqueles crimes em que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Aqueles crimes em que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, quando acontecem lá fora, uso a lei brasileira. Calma que a gente vai explicar mais. Letra B. Praticados por brasileiro. Olha que coisa. Espera aí, Demétrio. Quer dizer que qualquer crime praticado por um brasileiro lá fora, eu uso a lei brasileira, é? Até agora, é isso que você acabou de ler. Letra C. Praticados em aeronaves, vamos lá sublinhando aqui, circulando aeronaves, e embarcações brasileiras de propriedade privada, quando em território estrangeiro soma, aí não sejam julgados. Porque se for uma aeronave brasileira, um avião da Gol, que estava no aeroporto de Heathrow, em Nova York, e aconteceu, obviamente, um crime dentro do aeroporto, dentro da aeronave brasileira. Ora, se acontecer um crime dentro da aeronave brasileira da Gol, no aeroporto de Nova York, é a lei americana que vai incidir. Agora, se não forem julgados lá, ó, aí sim incide a lei brasileira. Tá beleza? Demétrio, por que você viu, ó, vou voltar para mim, volto. Por que você viu o inciso 1º, os crimes, aí me deu 4 situações, e tá vendo agora o inciso 2º, os crimes, e me dando mais 3 situações. Porque essas primeiras situações aqui, ó, A, B, C e D, eu chamei de extraterritorialidade incondicionada. Aqui eu iria usar a lei brasileira independente de qualquer coisa. Aqui, pessoal, eu já chamo de extraterritorialidade condicionada. Opa! Eu só vou usar a lei brasileira lá fora. Nos crimes que por convenção ou tratado o Brasil se obrigou a reprimir, se algumas condições forem preenchidas. Ah, aqui tem que esperar as condições? Tem que esperar as condições. Eu só vou usar a lei brasileira em crime praticado por brasileiro lá fora
se algumas condições forem preenchidas. Senão, não uso. E nesse último caso, eu só uso a lei brasileira, caso a lei americana, naquele meu exemplo, não seja utilizada, ainda se algumas condições forem obedecidas. Então, o legislador, ele optou em separar as situações no inciso 1 de extraterritorialidade incondicionada. Nessas situações que vocês estão vendo aqui na tua tela, se elas acontecerem, independente de qualquer coisa, usa a lei brasileira. Mas o legislador resolveu dizer que nessa segunda situação, os crimes cometidos aqui no inciso 2 só vão ter a incidência da lei brasileira quando eles são cometidos lá fora, se algumas condições forem preenchidas. Demétrio, você pode me falar quais são essas condições que são precisos ser preenchidas para que esses crimes do inciso 2 possam ser atingidos pela lei brasileira? Posso, claro. O inciso 2 fala de extraterritorialidade condicionada. E se é condicionada é porque precisa de algumas condições. Então vamos lá ver as condições? A aplicação da lei brasileira nesses últimos casos que a gente viu depende do concurso das seguintes condições. Turma, o que a gente traduz aqui, ó? Concurso das seguintes condições. Depende de... Vou apagar aqui para melhorar um pouquinho, ficou feio isso. Concurso das seguintes condições. Depende de todas essas condições. Se faltar uma delas, eu não uso a lei brasileira. Turma, volta para cá, ó. Nessas 3 situações, usar a lei brasileira em crimes que aconteceram lá fora, mas que o Brasil se obrigou a reprimir. Usar a lei brasileira em crimes praticados por brasileiros lá fora. E usar a lei brasileira para embarcações e aeronaves que estão em outro país, mas que lá não foram punidas. Só vai poder ser usada a lei brasileira nesses casos se existirem todas essas condições. Não pode faltar nenhuma. É o concurso dessas condições. Turma, vamos ver quais são as condições? Primeiro, precisa que o agente entre no território nacional. Turma, aquele brasileiro que morava na África do Sul, cometeu um crime lá na África do Sul. Que crime? Qualquer crime. Vai incidir a lei brasileira? Bom, crime lá fora praticado por brasileiro pode até incidir a lei brasileira, mas tem que obedecer todas essas condições. Esse brasileiro que cometeu esse crime lá fora, um crime qualquer na África do Sul, só vai ter incidindo sobre ele a lei brasileira, primeiro, se ele entrar no território nacional. Ainda somando, se o fato punível também no país em que foi praticado. Se o fato é punido no Brasil e é punido lá também. Ele tem que entrar no Brasil, tem que saber se o fato é punível nos 2 países. O que mais? Estar o crime incluído naqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A lei brasileira traz uma leva, elenca quais são os crimes que a lei brasileira autoriza a extradição. Esse crime desse cara que entrou no Brasil, que é crime nos 2 países, ainda precisa estar nessa lista de crimes em que o Brasil autoriza a extradição. Você acha que acabou? Acabou não, ainda precisa do 4º. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí ter cumprido sua pena. Ele não pode ter sido absolvido lá, nem cumprido a pena lá. Tem que entrar no Brasil, tem que o fato ser punível também no Brasil e no país lá, e ele tem que estar cometendo um crime que esteja naquela lista de crimes possíveis que são extraditados. E além do mais, ainda precisa não ter sido perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não ter sido extinta a sua punibilidade. Pessoal, esses exemplos do inciso 1º
do artigo 7º são exemplos de extraterritorialidade incondicionada. Independentemente de qualquer coisa, utiliza-se a lei brasileira. A lei brasileira alcança aquele fato que aconteceu no estrangeiro. Os casos do inciso 2 são casos de extraterritorialidade condicionada. Aqui a lei brasileira pode até atingir esses fatos acontecidos no estrangeiro, mas só se todas essas condições, todas, forem obedecidas. Absolutamente todas. Ok? E ainda tem um dispositivo que agrega ainda mais, para a gente finalizar, ó. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Epa! Um estrangeiro matou um brasileiro fora do Brasil. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior... Opa! Vamos voltar? Para eu incidir a lei brasileira em cima daquele grego que matou uma brasileira com quem era casado lá na Grécia. O cara é da Grécia, casou-se com a brasileira, levou a brasileira para lá. Matou a brasileira lá. Para que a lei brasileira incida nesse indivíduo, eu preciso tudo isso aqui que vocês estão vendo mais uma vez. E ainda mais, preciso que não tenha sido pedida ou foi negada a extradição, para usar a lei brasileira. E precisa haver requisição do ministro da Justiça. Então aqui, para crime cometido por estrangeiro contra brasileiro aí fora, no meio do mundo, eu tenho que ter essas condições, as 5, e ainda mais 2. E ainda mais 2. É mais difícil ainda, tá certo? É mais difícil ainda. Senhores, esse é o tema da extraterritorialidade. As questões de extraterritorialidade complicam de vez em quando um pouco, mas aqui cabe você prestar bastante atenção, ler muito o artigo 7º, aqui eu não preciso nem de muita leitura doutrinária, aqui eu preciso de uma leitura do artigo, da lei seca, para que você possa entender. Afinal de contas, eu acho que também é o ponto de partida, né? Você deve sim começar a dar uma lidinha na lei seca para partir para a doutrina, partir para a jurisprudência e partir para as questões. Beleza? Pessoal, encerramos, portanto, territorialidade no comecinho da aula e agora encerramos extraterritorialidade. Tá beleza? A gente vai falar de pena cumprida no estrangeiro, mas esse é o assunto da nossa próxima aula. A gente está finalizando a aplicação da lei penal. Um grande abraço, pessoal. Bons estudos. Fica com Deus aí, tá? Abraço.